Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim, Espírito Santo, enche os nossos corações. Sim, Espírito Santo, nos liberta, nos purifica, nos cura nessa hora. Vem, Espírito Santo, adestra-nos para a graça que Deus tem por essa palavra nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, fortifica a nossa alma. Livra-nos de toda a herança maldita, de toda a enfermidade incurável pela medicina. Vem, Espírito Santo, faz o milagre acontecer. Ricardo, nós estamos hoje vivendo esse tema da carta de São Paulo aos Efésios, vestindo a armadura do cristão, pois sem ela não podemos vencer, não podemos nem sequer entrar no combate, porque já entraríamos derrotados. Fala para nós essa palavra. Não tem como, né, irmão? Sem a armadura de Deus, nós já estamos derrotados. Mas com a armadura de Deus tudo é possível, porque Ele que é a nossa força. Palavra de Deus, como já foi falado aqui, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e seguintes. É a armadura do cristão. Diz assim a palavra: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, diz a palavra de Deus para nós. São Paulo vai dando para nós a maneira que nós temos que agir, fazer para vencer a batalha, o combate espiritual que é todo dia. Ele começa dizendo assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, que estejamos revestidos com a armadura de Deus, para que possamos vencer o maligno, para que possamos derrotar o mal. E ele vai dizendo aqui na sequência do versículo 12, ele diz: a nossa luta não é contra homens, não é contra as pessoas que você tem que lutar, não é contra as pessoas da sua casa, não é contra as pessoas da sua família. A luta é contra o mal, é contra os espíritos, os principados, as potestades malignas que estão nos ares, que ficam. São Pedro vai dizer assim que o maligno, ele é como um leão feroz que está buscando um momento para abocanhar a sua presa. Então que nós estejamos sempre vigilantes e sempre na certeza que a nossa batalha não é contra as pessoas. Quantas confusões às vezes existem dentro dos lares. Quando as confusões começam, o melhor seria não querer discutir em voz alta, porque começa às vezes baixinho e vai subindo o tom de voz, e as pessoas acabam brigando, acabam se afastando, dividindo, indo para longe uma das outras. Porque neste lugar certamente está faltando a graça de Deus. Quando Deus não está no lugar, aquele que se põe ao meio, o diabo, o demônio, aquele que divide, ele se põe no meio das pessoas, no meio das famílias, no meio dos casamentos e faz um estrago muito grande. São Paulo está dizendo: é preciso que nós estejamos revestidos da graça de Deus. Que armadura é essa para que o inimigo não nos atinja e cause mal? Vai dizer aqui no versículo 13:
Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E vai dizer no versículo 14, ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade. A mentira tem que sempre estar longe dos nossos lábios. Viver a verdade, falar sempre a verdade, testemunhar a verdade. E se fôssemos pegar a palavra de Deus para sabermos o que realmente é a verdade, Jesus diz que Ele é a verdade. Está sempre na presença do Senhor, é isso que diz a palavra de Deus. Depois vai dizendo, o corpo vestido com a couraça da justiça. Sermos homens e mulheres que buscam viver a justiça, porque todos os justos, aqueles que foram justos com Deus, que tomaram Deus sobre as suas vidas como seu protetor, nenhum deles foi deixado de lado e nenhum foi decepcionado, Deus não deixou nenhum na mão. Mesmo que passaram pelas provas, mas Deus sempre justifica, Deus sempre dá a paz, Deus dá sempre a vitória para aqueles que vivem a justiça. Os pés calçados com o Evangelho da paz. Viver o Evangelho, estar disponível para levar a palavra de Deus, para sermos testemunhas da palavra de Deus. Viver o Evangelho é mais do que simplesmente falar, é colocar em prática, que é a ponto que as pessoas, quando olharem para nós, sintam e vejam a presença de Deus. E vai dizendo ainda que, sobretudo, embraçai o escudo da fé. A fé precisa estar sempre em alta em nós, para que nossa fé esteja cada vez mais fortalecida. Precisamos cada vez mais pegar a palavra de Deus, meditar, ruminar a palavra de Deus e aos pouquinhos e colocando em prática. Aí quando vêm os dardos inflamados do maligno, revestido com o escudo da fé, as flechas do mal que vêm para tentar nos destruir e pôr para baixo serão destruídas. E por fim diz que nós tenhamos o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor a graça de vencer o mal, mas revestidos com as armas, com os escudos, com a proteção que é de Deus, para que possamos vencer todos os dias nesse combate, nessa batalha espiritual que acontece na nossa vida. Sim, Senhor, nós levantamos um clamor profético por todas as causas impossíveis daqueles que oram conosco diante da TV, por todas as causas impossíveis dessa família que participa dessa celebração de fé conosco, por todas as causas impossíveis desses homens e mulheres que agora se abrem a essa graça de revestir-se totalmente da tua armadura para poder combater todo o mal, toda a insídia, todos os principados e potestades. E nós ordenamos em nome de Jesus, pelas chagas de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, que todo o mal físico e espiritual seja agora banido da vida desses filhos. Que todos os inimigos visíveis ou invisíveis, carnais ou espirituais, humanos ou diabólicos, caiam por terra agora em nome de Jesus. Mas que dessa luz de Deus, a graça, a potência da palavra verdadeira, libertadora, curadora e santificadora para essa vida, para essa casa. A imagem que o Senhor me dá é que está libertando uma família onde na sua casa nada dava certo. As coisas, parece que tudo ia para trás, era isso que você dizia. Tinha bons projetos, mas por causa da contaminação espiritual, dos tempos em que você buscou a solução para os seus problemas no ocultismo, estava amarrado, mas hoje o Senhor está desamarrando toda essa prisão espiritual que estava sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós te louvamos, Senhor, e bendizemos a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você está arrebentando os batentes, arrebentando as heranças malditas que aprisionavam homens e mulheres ainda ao passado, ao pecado. Obrigado, Jesus, porque você está rompendo agora toda a desgraça proveniente dos nossos antepassados por pacto ou consagrações que eles possam ter feito em qualquer entidade maligna ou por cultos satânicos que tenham participado, Senhor. E onde o inimigo usava essa brecha para aprisionar homens e mulheres, mas hoje Tu estás destruindo todo esse mal, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor. Ora catandara labaria lalania O Senhor está libertando você que tinha uma úlcera gastrite nervosa no seu estômago muito grande, estava quase se transformando numa doença mais grave.
você estava com medo, inclusive, de morrer por causa disso. O Senhor disse que tudo isso começou na sua vida, quando você tomou remédios, garrafadas de lugares onde Deus não estava. Nesse momento o Senhor está libertando, está sendo curado instantaneamente essa ferida no seu estômago. Você pode tomar posse dessa graça. Você que sofria, você que inclusive está aí na frente da TV, estava com dores até poucos minutos atrás. É a mão de Deus que tirou para sempre essa dor da sua vida. Tome posse dessa graça. Bendito, louvado, adorado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, Jesus, te glorificamos. Tu és um Deus de vitória, Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de triunfo e de glória. Obrigado pela vida de todos esses homens e mulheres que foram curados por essa palavra, que foram libertados e batizados no Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, também pela vida do Marcelo, pela vida do Ricardo. Deus abençoe, Marcelo. Obrigado, Amém, irmão. Obrigado, Ricardo. Deus abençoe. Amém, continue irmão. te usando. Obrigado a você de casa. E não esqueça, venha formar uma família de evangelizadores junto conosco. Ligue agora mesmo, 0 operadora 19 3871 9620 e seja um sócio, uma sócia da Associação do Seu Jesus, ou adquira os nossos produtos através do nosso Dica 21. E nós estaremos enviando aí na sua casa. E você também nos ajuda a evangelizar. Um grande abraço. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua família com parresia, com prodígios, com milagres, com graça de vitória e de multiplicação. Até o próximo programa. A Poder de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste.